A mensagem dessa noite vai falar muito aos nossos corações. Que abramos os nossos corações para receber aquilo que Ele tem a falar conosco. Amém? Em nome de Jesus, que cada um venha abrir os seus corações. Não só os que estão aqui, mas os que vão estar recebendo essa mensagem através das redes sociais. Amém? O título da mensagem dessa noite é Um altar, uma tenda e um poço. Então, esses três elementos são três elementos ressaltados na aparição de Deus a Isaac. Então, esses três elementos estão citados nessa passagem, no mesmo versículo. Três elementos em um mesmo versículo: um altar, uma tenda e um poço. Vamos abrir nossas Bíblias? Gênesis 26, do 23 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão. Que influência, né? Que tem uma pessoa para com a outra. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus, ele tem compromisso com toda a geração, exatamente por causa de um escolhido, por causa exatamente da fé, do exemplo, da submissão, da obediência de um. Deus, ele se faz comprometido com toda a geração daquela pessoa. Que coisa mais maravilhosa. Olha para você ver que a primeira coisa que Deus fala a Isaac é do compromisso que ele tem com Abraão. Ou seja, então se ele tem um compromisso com Abraão, ele tem com ele, com o filho dele. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu estou com você por causa do meu servo Abraão. Eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Ou seja, a descendência também de Isaac vai ser abençoada através exatamente de Abraão, da fé de Abraão. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou a sua tenda naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Então, nós vimos que ele se estabeleceu confiantemente exatamente por causa da tranquilidade que Deus passou para ele. Não adianta você se estabelecer em lugar nenhum se você sabe que Deus não abençoou você para estar ali. É forte isso. É forte, com certeza. Não adianta você querer se estabelecer em qualquer lugar se você tem consciência que Deus não te abençoou para estar ali. Principalmente, vou falar uma coisa com você. Quando você atropelou muito para estar ali, quando você feriu tantos, deixou rastros para trás de dor, de traição, de feridas, jamais. Não estabeleça em lugares que Deus não autorizou você estar. Então nós vimos aqui que o próprio Deus, ele se manifestou a Isaac. Exatamente, eu acho lindo como que ele se manifestou a Isaac. Ele se manifestou a Isaac falando do amor dele pelo pai dele, que é o pai Abraão. E por que, pastor, esse amor tão grande que Deus tem a Abraão? Por quê? Porque Abraão, ele não se hesitou de
obedecer a Deus, a sacrificar seu único filho, exatamente Isaac. Exatamente desse que nós estamos falando. Nós vimos aqui que Deus ele se manifestou a Isaac falando do amor dele pelo pai dele. E por causa de Abraão, seu pai, ele teria também um compromisso com Isaac. Então, vamos prosseguir. Observamos que estes 3 elementos se reúnem em um só versículo, no qual, no 25, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. A primeira coisa que ele estabeleceu aqui nesse versículo é o altar ao Senhor. Nós aprendemos que não podemos estabelecer um local onde Deus não dá o aval. Não estabeleça ali. Sai deste lugar. Sai enquanto é tempo. Aí você quer insistir em construir um altar com fogo estranho, pregando, falando de Deus, mas de forma errada. Por quê? Porque Deus não estabeleceu, Deus não deu ordem para você estar ali. E você quer insistir em estar ali, quer fantasiar um altar a Deus de forma errônea, na sua vingança, ou melhor, na sua desobediência. Porque nós vimos aqui que Deus ressaltou exatamente a obediência de Abraão. Porque Abraão, ele não se hesitou quando Deus pediu Isaac como sacrifício, lá atrás. Entenderam? Então, deixa eu te falar, observamos que esses 3 elementos se reúnem em um só versículo: um altar, uma tenda e um poço. Ah, pastora, me traz a memória, pastora, me explica o que significa esses 3 elementos à luz espiritual. Sim, vou estar explicando. Nesse momento em que Deus aparece a Isaac, vimos que ele edificou um altar, depois ele armou sua tenda e em seguida ele cavou um poço. Ou seja, a primeira coisa que Isaac se preocupou é construir um altar a Deus, para adorar a Deus. E de maneira correta, sobre o aval de Deus. Não é? Então, ou seja, ele aparece a Isaac e vimos que ele edificou um altar, depois ele armou sua tenda e em seguida ele cavou um poço. E vejamos que essa tem que ser a ordem exata que as coisas devem funcionar e permanecer em nossas vidas. Então nós vimos que este exemplo dado por Isaac tem que ser a ordem exata para o sucesso das nossas vidas. Então não podemos mudar nada de lugar. Não podemos colocar um na frente do outro ou o outro depois. Não. A ordem exata é o quê? Um altar, a tenda e o poço. Ah, então, pastora, primeiro lugar, o que significa o altar? A nossa comunhão com Deus. Ah, deixa eu te falar. Definitivamente impossível você ter comunhão com Deus se você não estiver em comunhão com teu irmão. Não é possível. Por quê? Porque a palavra do Senhor é bem categórica e ela fala bem séria que quando você trouxer, daqui a uns dias eu vou estar ministrando essa mensagem, quando você trouxer sua oferta ao altar do Senhor, olha como funciona o altar. O altar é coisa muito séria. Não suba no altar estando despreparado. Principalmente se você não estiver em comunhão com teu irmão. Não deixa rastros de dor lá atrás
e tenta prosseguir de maneira plena, de cabeça erguida, só porque alguém sustentou seu erro. Não faça isso, porque a salvação é individual, porque a sua salvação lá diante do Senhor Jesus, aquela pessoa que está sustentando o seu erro não vai poder te dar uma ajudinha para você subir. Não. Então, gente, o altar é coisa séria. Voltando a dizer, quando você for ofertar, o que disse Jesus? E você lembrar que o teu irmão, nem é você, que o teu irmão está triste contigo, volta lá no teu irmão, larga a tua oferta ali no altar, volta lá no teu irmão, se corrija com ele, assim você volte ao altar e consagra a tua oferta. Meu Deus, olha como é sério. Por fim, vamos prosseguir. Em primeiro lugar, o altar a Deus significa nossa comunhão com Deus. Em segundo lugar, pastora, o que significa a tenda? Gente, tenda é claro, casa, família. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, o que significa o poço? Aí a palavra disse que ele contratou seus empregados, ou seja, vem de trabalho, não é? Para furar um poço. Então, o poço significa o trabalho. Então, deixa eu te falar, não muda essa ordem. Em primeiro lugar está a sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, a sua família. Em terceiro lugar, o seu trabalho. Agora, quando você coloca o seu trabalho acima de Deus, acima da sua família, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo de zelar pela sua comunhão com Deus mais. Quando você coloca o seu trabalho acima da sua família, acabou. Essa ordem, ela é realmente, ela é imutável, ela não pode ser mudada. Primeiro, é o que? É a construção do altar, ou seja, nossa comunhão com Deus. E segundo, a nossa família. Em terceiro lugar, nosso trabalho. Quando essa ordem é alterada, problemas começam a surgir. Você pode ter certeza. Problemas no casamento, problemas com filhos, problemas espirituais, problemas emocionais. Emocionais. E olha que hoje nós estamos vivendo um século de problemas emocionais, doenças emocionais, doenças da alma, que são depressão, ansiedade. É muita doença da alma. Ou seja, problemas financeiros também. Quando essa ordem é alterada, os problemas acontecem. Esses problemas são problemas no casamento, problemas com filhos, problemas espirituais, problemas emocionais, problemas financeiros. Enfim, procure manter essa ordem. Qual é a ordem? Nossa comunhão com Deus, que é o altar. Nossa família, que é a tenda. E nosso trabalho, que é o poço. Ou seja, procure manter essa ordem na sua vida. Altar, tenda e poço. Deus, família e trabalho. Então não muda essa ordem. Acima de tudo esteja Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, o nosso amor a Deus, ele tem que estar acima de tudo e de todos. Eu sempre ensinei, tem anos que eu tenho ensinado para as pessoas. Gente, é amar a Deus sobre todas as coisas. Fica disputando amor da pastora, não. Fica disputando amor do pastor, não. Quando você fica endeusando pastores, o que acontece? Pronto. Aí vem os problemas. Você começa a discutir com o irmão, você começa a perseguir o irmão, você começa a derrubar o irmão porque ele está próximo do pastor. Ou seja, aí começa a vir os problemas. Gente, amai a Deus sobre todas as coisas. E mais,
ame a sua família em segundo lugar e depois o seu trabalho. Que do trabalho vem o sustento da família, né? E, inclusive, ajuda até na sua comunhão com Deus também. Por quê? Para você ir para a igreja, se precisa de um transporte, não é verdade? Então, deixa eu te falar uma coisa, não muda essa ordem. Não muda essa ordem, porque os problemas vão começar a aparecer. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? E não podemos nos esquecer de que a salvação, ela exige arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém?